Olá, no quadro Raio-X de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as balas e os chicletes, que hoje a gente tem uma variedade enorme no mercado. Hoje a indústria fornece pra gente balas de todas as cores, de toda a composição, textura, sabor, aroma, e isso é encantador hoje para as crianças, mas também para os adultos. Aqui a gente tem uma variedade grande, tanto de bala quanto de chiclete. Qual que é a diferença dessa bala? Basicamente, cada bala, qual que é a base de fabricação da bala? Ela ela tem xarope, açúcar, corante, acidulante, umectante. O que é esse umectante? Para ela aguentar na prateleira, na venda por mais tempo. Se você reparar, a gente tem uma bala aqui que ela é um pouco mais úmida, mas devido ao umectante, ela vai ter uma característica e uma vida útil maior ali na prateleira. Então você vê, toda essa composição, ela é composta por quê? Por uma pasta de açúcar. Aqui, no caso, só para você entender, eu coloquei um açúcar de confeiteiro, só pra gente, eu vou deixar cair aqui, de propósito, pra gente ver como é fininho esse açúcar que é usado de confeiteiro. Na verdade, essa pasta de açúcar, o que mais é essa bala? É uma pasta de açúcar compactada, e essa pasta de açúcar recebe toda a parte de aditivos químicos. Então o que acontece? Qual que é a diferença desse tipo de bala aqui, que é um pouquinho mais mole, diferente dessa que é só a pasta compactada, né, que é o caramelo, que o açúcar se torna um caramelo com aditivo. Essa daqui, para dar essa textura, a gente vai colocar o emulsificante. Então tudo isso vai ajudar a dar a textura ideal e a característica da bala. Aqui a gente tem, só pra gente concluir, o chiclete. Também vou mostrar a característica do chiclete pra você. Aqui tem um chiclete um pouquinho mais, uma bolinha. Ele também tem uma característica bonita, olha, tem várias cores, que isso acaba encantando o mercado, né? E aí a gente tem um mercado de chicletes mais para adultos, podemos dizer assim, que é aquele chiclete que o adulto, eu tô com mau hálito, então um chicletinho, que é aquele chiclete que também zero açúcar, que é o que encanta o pessoal um pouquinho mais velho. Qual que é a diferença? Também, basicamente, o que é o chiclete? A pasta de açúcar compactada com a goma, porque essa goma vai deixar ali por um tempo a criança ou o adulto ficar mastigando, com acidulante e corante. Qual que é o grave problema disso tudo aqui? Que isso aqui são produtos conhecidos como produtos de adesivo. Então é como se fosse um adesivo. Então quando a criança ou quando o adulto tem essa sensação de estar mastigando para engolir, esse produto ele vai colando todo na parte do dente e ele fixa nessa parte do dente. E aí o que acontece? É muito difícil para a escovação remover esse tipo de adesivo químico. Na verdade, ele se torna um adesivo químico. Então, o que geralmente acontece? Esse adesivo químico, ele ajuda, ele fica ali um tempo com açúcar. E aí esse adesivo que contém açúcar, contém corante, acidulante, ele faz uma coisa muito interessante, ele serve de alimento para as bactérias da boca. E aí é onde ocorre toda a parte de problemas de cárie, toda a parte que a criança começa a ter um dentinho podre, o dente começa a ficar mais mole, a criança começa a chorar porque começa a fermentar aquilo e as bactérias começam a agir nesse processo químico. Então começa uma reação. O açúcar qual é o alimento principal das bactérias? O açúcar. Então ele é um alimento, na verdade, é o que a bactéria mais gosta, é riquíssimo. Então quando a bactéria vê que chegou um elemento novo, essa bactéria vai acontecer o quê? Vai cada vez mais aumentar o seu processo de fermentação e de processo químico na boca, e é onde ocorre a parte de cárie. Além de ser um alimento para a bactéria ali da boca, ela também aumenta a produção de suco gástrico, que essa produção também posteriormente pode desenvolver uma gastrite. Aí a gente tem uma ideia aqui para vocês, né? Ou para as crianças ou para as mães. Aqui eu deixei uma opção da pessoa geralmente que ela quer mascar ou que ela quer ter essa sensação que ela sempre está
consumindo algum alimento. Pessoal, não é o ideal. O ideal é a gente sempre consumir, mastigar o alimento na hora que é para ser mastigado, ali na hora da refeição, e não provocar esse estímulo durante o dia. Aqui eu tenho uma balinha que geralmente o pessoal utiliza, que é uma casquinha, eu acho que dá para ver, né? Eu vou jogar aqui. Ela é uma casquinha de gengibre e que é muito interessante. Além de melhorar todo o hálito da boca, ela absorve rapidamente, então eu estou mastigando, rapidamente é absorvido, eu já tenho a sensação que eu quero engolir. E isso também é benéfico, né? Porque ela faz uma limpeza ali bucal que é muito interessante. Mas tem uma coisa muito interessante, geralmente o pessoal já tem aquele mito, né? A maçã ajuda a escovar os dentes. Verdade, verdade mesmo, porque ele é um alimento duro. E aí o que acontece? Para esse monte de adesivo, porque na indústria não tem, eu utilizo um certo tipo de solvente para tirar aquele adesivo. Aqui tem um tipo de solvente, que no caso seria o alimento duro. Aqui no caso, porque todo mundo conhece a maçã, eu coloquei a cenoura. Porque a cenoura, ela é durinha e aquele atrito do mastigar, ela vai limpando todos os dentes, ela vai fazendo esse atrito e ela vai limpando os lugarzinhos mais difíceis lá dentro do dente. No mercado hoje você já encontra não só a balinha de gengibre, mas tem balinhas hoje de própolis, que geralmente o pessoal acha que essas balinhas só para quando está com problema de garganta, ou com a garganta irritada, ou com febre. Então vou lá e vou chupar uma balinha de gengibre. Não, essa balinha também, ela é um senhor coringa para saciar essa vontade na hora que eu tenho de ficar mastigando, tá? Pessoal, acho que essas foram algumas dicas interessantes aí. Espero que tenha sido útil aí no nosso dia a dia. Muito obrigada. É Vida e Saúde, continuamos aqui em Curitiba, nesse lindo lugar que é o Parque Barigui, e hoje para conversar sobre remédio. Ah não, Vida e Saúde não é um lugar de remédio, pode pensar. Mas já percebeu o que é um remédio? Remédio ou medicação nada mais é do que uma forma, um meio, uma tentativa de melhorar a saúde. Muitos dos remédios que nós utilizamos hoje, claro que eles tomaram como base princípios, às vezes do próprio corpo ou da própria natureza, elementos químicos encontrados que eles causam uma reação em todo o organismo. Mas nem sempre são eles que vão nos dar a saúde e vão terminar com aquela doença. Por exemplo, se você tem uma febre, pode tomar uma medicação que diminua a temperatura. Tudo bem, só que ele não resolveu a doença, não teve o problema que era o problema básico que gerou aquela febre. Os remédios eles podem ser químicos, e aí nós vamos ter os famosos comprimidos, alguns são injetáveis, que às vezes a gente não gosta, mas existem outras substâncias ou formas que podem ser considerados remédios. Por exemplo, já parou para pensar que a sua alimentação ela é um grande remédio? E ela também pode ser um grande veneno. Aliás, muitas vezes a diferença entre o remédio e o veneno é só a dose, e na alimentação também. Uma boa alimentação com elementos integrais, contendo vitaminas, sais minerais, elas vão nutrir o corpo justamente para que ele consiga vencer doenças e melhorar, dar melhores células, dar uma capacidade melhor para que o organismo consiga lutar contra aqueles inimigos ou preparar para que tenha uma saúde, para que possa viver mais e possa viver melhor. Não só alimentação. Já percebeu que quando a gente não toma muita água, começa a vir uma dor de cabeça muito mais forte, ou a pele vai ficando mais ressecada? A água também é um remédio. A água também é um meio de buscar melhor saúde. E isso daí nós podemos ampliar o que nós chamamos de remédios da natureza ou remédios de Deus. A água, luz solar, o repouso. Muitas pessoas hoje acabam tomando medicação para dormir e depois tomando medicação para acordar. O ritmo é tão intenso, é tão alucinante, que ela não consegue ter uma boa noite de sono. E, como dizia um professor meu de neurologia, aquele que não dorme bem, ele não pensa bem. O dia depois é uma dor de cabeça, mau humor, não fala comigo, momentos mais difíceis. O repouso, não apenas o repouso de cada noite, ele é um verdadeiro remédio, mas também um repouso semanal.
separe um tempo durante a semana, isso nós sempre conversamos aqui do Vida e Saúde, nós vamos conversar ainda mais, porque isso vai fazer a diferença entre saúde e doença. Pare um dia. Sabia que o Senhor tem esse dia? Você conhece, já viu aqui no Novo Tempo, lá na Bíblia ele separa um dia do sábado, que justamente significa repouso. A temperança, o que é temperança? Temperança é o equilíbrio, é nem mais e nem menos. Não, mas espera aí, se uma coisa faz mal para mim, então qual que é a dose melhor para uma coisa que é ruim? Quanto de veneno eu posso tomar? A dose equilibrada é 0. Essa temperança é muito importante. E aí vão N medicamentos que são remédios da natureza, que são remédios que Deus disponibiliza para nós, que podem vir ajudando em tratamentos, preparando para que não venha uma nova doença, deixando o organismo melhor, o exercício físico que faz com que o coração fique muito mais forte, músculos, células, que o corpo consiga agora uma autonomia melhor para viver bem mais, mas com qualidade de vida também. Não perca esses remédios, esses são os verdadeiros remédios. Se precisar dos outros, claro que a gente tem que utilizar, mas utilizar com calma, com orientação, na dose certa, no tempo correto, para a pessoa correta. Cuidado com esse remédio que minha vizinha tomava e agora ela me receitou e eu estou me sentindo super bem. Cuidado com isso. Toda medicação tem muitas vezes efeitos colaterais, por isso nós temos que fazê-la com toda a orientação e também pelo tempo correto. Não adianta só porque eu tomei, às vezes tem remédios que eu tomo por um tempo e depois eu comecei a me sentir um pouquinho melhor. Antibiótico acontece isso, né? Eu começo a me sentir um pouco melhor e eu já deixo, já largo por conta própria. Nós precisamos de acompanhamento. Aproveite os melhores remédios, os remédios da natureza, os remédios de Deus, como nós vimos, até os efeitos colaterais são bons. Se precisar de algum outro tipo de medicação, remédios químicos, comprimidos, injeções, nós devemos utilizar com orientação médica pelo tempo correto, mas assim nós vamos viver muito mais e muito melhor. Um grande abraço e até a próxima.